noite. A presidente Dilma Rousseff nega a intenção de manter sigilo sobre os gastos da Copa do Mundo de 2014. Dilma esteve hoje no interior de São Paulo e explicou que só não haverá divulgação de números durante o processo de licitação das obras, justamente para que os concorrentes não saibam quanto cada participante está oferecendo. Passada esta fase, o governo promete transparência. Vamos agora ver outras notícias em destaque no Jornal da Cultura desta sexta-feira. Metrô paulistano define onde será a nova estação na cidade. O local é o polêmico bairro de Higienópolis, onde houve protestos a favor e contra a construção. Polícia de Porto Alegre resgata a socióloga desaparecida há 3 dias. Viciada, ela estava com o próprio filho de 2 anos num ponto de venda de drogas. Assaltante em fuga atropela e mata ciclista em Botafogo, no Rio de Janeiro. Mulheres desafiam a proibição de dirigir na Arábia Saudita e se deixam gravar ao volante. Só agora os Estados Unidos começam a limpar as florestas do Vietnã, atingidas pelo herbicida Agente Laranja durante a guerra. Nações Unidas aprovam resolução que promove a igualdade dos indivíduos, independentemente da opção sexual. Participam desta edição o cientista político Carlos Novaes e o jornalista Eduardo Oineg. E hoje tem bate-pronto. Os nossos comentaristas respondem as perguntas do público que chegam aqui via Twitter. Se você tem comentários ou dúvidas sobre as reportagens que vamos mostrar aqui e também pelos comentários deles, escreva para a gente. Anote aí, twitter.com/jornal_cultura. Está decidido. Depois de muito protesto, confusão e polêmica, o metrô de São Paulo definiu onde vai ficar a estação de Higienópolis, que vai fazer parte da linha laranja. A nova estação vai se chamar Angélica Pacaembu e vai ficar na Rua Sergipe, entre as ruas Mato Grosso e Bahia. Ela terá 3 saídas, uma para a Rua Sergipe, outra para o estádio do Pacaembu e outra para a FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Pelo projeto inicial, essa mesma estação seria construída na Avenida Angélica, esquina com a Rua Sergipe. Depois da manifestação contrária de uma associação de moradores, o metrô anunciou que ia mudar o lugar da estação. Numa reportagem do jornal Folha de São Paulo, uma moradora disse que era contra a estação porque ela traria para o bairro drogados, camelôs e o que ela chamou de gente diferenciada. A declaração da moradora e a mudança de local pelo metrô transformou o assunto numa enorme polêmica. Numa rede social, um jornalista propôs um churrasco em frente ao shopping do bairro. Ganhou tanta adesão que, com receio de confusão, mudou o lugar do encontro. No dia 14 de maio, o churrascão da gente diferenciada reuniu cerca de 300 pessoas. A estação vai fazer parte da linha laranja do metrô, que vai ligar a Vila Brasilândia à estação São Joaquim. Chamada de linha das faculdades, vai passar perto de instituições como PUC, Mackenzie e agora também FAAP. Eu acho que é melhor, porque como vai abrir outra linha ali perto do Mackenzie, menos 600 metros praticamente, acho que um pouco mais para lá até seria melhor. Eu preferia aqui, eu acho que um lugar muito estratégico, muito bom, porque a Avenida Angélica ela é mais movimentada, mais central, eu acho que facilitaria bastante para as pessoas que também pegam um ônibus, então eu acho que seria melhor aqui. Bom, e o que vale falar ainda sobre esse assunto que já está com desfecho pronto? Olha, o que eu acho é o seguinte, essa é a não discussão mais divertida dos últimos tempos, né? Se a estação vai ser aqui a 170 metros, a 18 centímetros para lá, o fato é o seguinte, o que é importante é São Paulo precisa de metrô. A gente tem 62 estações, Buenos Aires tem quase 100, Paris tem 300 e Nova York tem 500. Então tem que fazer uma aqui, uma outra ali, outra lá, polvilhar São Paulo de metrô como quem joga aquele confeito de chocolate. Ponto final, é isso aí. E um ciclista morreu hoje de madrugada depois de ser atropelado numa ciclovia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele foi atingido por um táxi dirigido por um assaltante em fuga.
O acidente aconteceu na frente do primeiro grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros. Com o impacto, o ciclista William Eustáquio da Silva, de 35 anos, foi arremessado sobre o muro para dentro do quartel. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros, mas o ciclista não resistiu. O assaltante José Ivanil de Luna ficou preso entre as ferragens e foi levado com vida para o hospital. Ele havia acabado de roubar o táxi e estava sendo perseguido pela polícia. Esta foi a segunda morte de ciclistas em menos de uma semana. Na segunda-feira, o empresário Antônio Bertolucci, de 69 anos, morreu atropelado por um ônibus na zona oeste de São Paulo, quando ia de bicicleta ao trabalho. E no dia 3 de junho, o Jornal da Cultura exibiu aqui uma reportagem sobre o passeio de bicicleta que a Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, realizou com o prefeito de Portland, nos Estados Unidos, Sam Adams. Logo depois, o cientista político Carlos Novaes, que está aqui, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, que está lá na Dinamarca, fizeram alguns comentários sobre a matéria. Vamos ver como foi. Nós temos que investir as pessoas, os motoristas de veículos automotores, serem reeducados para respeitarem mais o ciclista e o pedestre. Sobre isso, nada a opor. Mas eu só acrescentaria uma coisa. Também tem que ensinar os ciclistas, porque eles têm tido atitudes muito arrogantes quando eles se juntam em grupos, como se agora aqui ninguém passa, sim, nós aqui agora mandamos. Ou seja, o meu corpo e a minha bicicleta são intocáveis e eles se impõem de maneira muito arrogante também. Ou seja, os ciclistas têm investido um pouco na animosidade no trânsito e não, sim, na cordialidade no trânsito. Agora, você brincou que eu sou ciclisticamente incorreto. E é verdade, porque eu realmente não acredito que a bicicleta seja uma alternativa de transporte em São Paulo. Acho que a bicicleta é importante para a saúde, para transporte, não. As distâncias são muito longas, as pessoas trabalham em lugares muito distantes de suas moradias. Não é qualquer pessoa com qualquer condição cardíaca e respiratória que pode enfrentar o esforço da bicicleta e ainda respirando o ar que se respira em São Paulo. Né? E, além do que, é um problema de faixa etária. Quer dizer, a bicicleta é para gente mais jovem, quando se fala de bicicleta, como para longas distâncias. Olha, e tal. Não para lazer. Só pode usar bicicleta até 35 anos, lembra? Porque para ir para... Não, eu não falei isso. Eu não falei que era usar a bicicleta. Eu disse como meio de transporte. Sim, agora, ir ao parque no domingo, tudo bem, mas não é disso que eles estão falando. Não, mas essa coisa dos ciclistas, eles repetem, na realidade, a prática de muita gente que usa de motocicleta. Isso é muito interessante. O cara usa motocicleta ou anda de bicicleta e, com isso, ele acha que ele é uma espécie de nobreza. Muito isso é importante. Acho que é uma nobreza que, na realidade, piora as relações no trânsito. E a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo discorda dos comentários feitos aqui pelo Novaes e pelo Pondé. Por isso, nós convidamos o diretor da associação, Tiago Benício. É Benício? Benício, para expor aqui as suas críticas. Boa noite, Tiago. Boa noite, Poli. Onde é que está o ponto da discórdia? Vamos lá, a palavra é sua. Eu acho que são vários pontos. O uso da bicicleta como meio de transporte, ele não só é uma realidade, como ele foi uma realidade em 99% das cidades do mundo e ele será uma realidade em qualquer momento da nossa história. A bicicleta é um veículo que é usado já há muito tempo, ele é usado desde antes do uso do automóvel. A gente tem aqui na cidade de São Paulo 70% dos deslocamentos sendo feitos com a finalidade de transporte. Se a gente somar a esses deslocamentos, os deslocamentos que são feitos, que o cara vai até a escola, vai até a farmácia, vai até o hospital, outros tipos de deslocamentos, chega a 96% o número de ciclistas urbanos. E a gente tem só 4% do uso de bicicleta na cidade de São Paulo sendo dedicado ao lazer, ao final de semana, ao parque. Então, a questão da bicicleta como transporte, ela é uma realidade. Que a gente ainda vive questões, uma condição desfavorável ao uso da bicicleta, isso é fato na cidade de São Paulo. Não é a topografia, não é o clima, é principalmente e quase que exclusivamente o compartilhamento do espaço com os motoristas e a falta de infraestrutura. Então, a gente acredita que para que a bicicleta sirva na cidade de São Paulo, a gente precisa ter... Quer dizer, o único ponto aí que não viabiliza é a questão do espaço, é isso? É o espaço no sentido da gente ter o nosso espaço, no sentido de ter uma rede cicloviária abrangente na cidade, só que mesmo que a gente tenha 1.000 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo, a gente ainda vai ter 16 mil quilômetros de vias sem ciclovias. Então, nesses 16 mil quilômetros de vias, os motoristas precisam compartilhar a rua com educação e os ciclistas também, é óbvio. Bom, vocês têm... vamos lá. Não, eu acho que é importante salientar o seguinte.
É evidente que a gente sabe que tem gente usando bicicleta como transporte. A questão é se isso é uma proposta para a cidade, para o poder público investir, por exemplo, como ele acabou de dizer, ciclovias pela cidade toda e tal. Isso, realmente eu sou contra. E ele disse muito bem, se trata do seguinte, nós vamos investir em quê? O espaço físico não vai aumentar. Nós não vamos derrubar prédios, edificações que estão nas laterais das grandes avenidas. Então, Henrique Schalma, Avenida Brasil, Rio Branco, tudo isso, nós não vamos destruir prédios para aumentar. Então, o que ele disse foi, tem que compartilhar. E com ciclovia. Então, significa o quê? Construir, tirar faixas para os carros e ônibus para colocar a bicicleta. Eu digo, isso é um absurdo em São Paulo. Primeiro, porque nós temos que a bicicleta é de uso individual. Segundo, tirar faixas dos veículos motorizados, automotores. Mas se você tiver mais transporte público, você... Sim, não, então, espera. Não, e o carro também é individual. Sim, mas ocupa 10 vezes também boa parte das faixas. Sim, é verdade. O carro é individual, por isso eu estou dizendo. Estacionados. Eu posso terminar? Pode. Posso? Então, tá bom. Então, se nós vamos tirar os carros, como eu acho que temos que tirar, é inaceitável que nós tenhamos tanto espaço para o veículo individual automotor. Não é para botar outro veículo individual, com risco, inclusive. Não, é para colocar uma segunda faixa de ônibus. Nós temos que aumentar o transporte coletivo. Por quê? Porque quando nós tiramos o carro, nós não temos o direito de deixar sem opção quem ficou sem a possibilidade de andar de carro. E a bicicleta é zero de opção. Então nós temos que dizer, nós estamos tirando o seu carro da via, mas nós estamos botando uma outra linha de ônibus. Então, um outro corredor. Nós temos que duplicar as vias de corredor de ônibus em São Paulo. Nós temos que aumentar o transporte coletivo e metrô. Então, metrô e duplicando as vias para os ônibus, os corredores de ônibus. Quer dizer, na lista de prioridades, aí você colocaria a bicicleta onde? Não, a bicicleta não existe. Mas como transporte, isso é absurdo, ela existe. Nós temos 200 mil pessoas andando de bicicleta todos os dias em São Paulo. Como ela não existe? Você está enganado. Essas pessoas precisam ser respeitadas. Não, você está enganado. São 300, pela pesquisa Origem e Destino do Monitor de São Paulo, foram 304 mil em 2007 viagens. Para quem não entende o que é a pesquisa Origem e Destino, pergunta-se a uma pessoa como é que ela se locomoveu no dia anterior. Então, aí ela responde como ela se locomoveu, para onde ela foi, desde ir a pé até ir de metrô, que é o mais importante para a pesquisa Origem e Destino. O transporte por tração humana, que é a pé e de bicicleta, e também essa biga moderna, que são os carroceiros da cidade, né? Que com tração humana eles puxam as suas bigas. Do tamanho de um carro. Exatamente. Então, a bicicleta são 304 mil viagens em 2007. Só que, praticamente 60% dessas pessoas, sabe por que usam a bicicleta? Porque o ônibus é caro, não é porque quer andar de bicicleta, é porque o ônibus é caro. Se você botar o ônibus mais barato e der mais ônibus, o cara não vai andar de bicicleta, não. E é porque a viagem é muito curtinha. Desculpa, tem uma série de incorreções no raciocínio dele e com certeza não vai dar tempo da gente tratar de todas elas. A questão é a seguinte, a realidade de mobilidade urbana de São Paulo é ruim. A gente sabe disso. Qualquer um que anda em São Paulo sabe que é ruim. Andando de ônibus, andando de carro, andando de metrô, andando a pé, andando de bicicleta. É ruim para todo mundo. A questão é o que a gente faz a partir dessa realidade. O único meio de transporte que é incompatível com as cidades é o automóvel. Esse é o único meio de transporte incompatível com as cidades. Por quê? Porque não existe espaço para que todos os habitantes de uma cidade façam tudo o que eles fazem usando automóvel. Então, esse é o veículo que boa parte das cidades do mundo já decidiram que precisa perder espaço. Precisa perder espaço para dar espaço ao quê? Ao transporte público, a calçadas decentes e às bicicletas. Mas eu só queria fazer um comentário aqui. Gente, agora... Adicionar rapidinho, é o seguinte... Se a bicicleta vai ser um meio que vai crescer ou não, se ela deveria ser extinta, eu acho que isso tudo é uma discussão interessante, importante até. Agora, temos um problema de educação hoje com bicicleta, com a quantidade de bicicleta que a gente tem, que é o seguinte, se o camarada com a sua couraça no automóvel der uma fechadinha numa bicicleta, o camarada morre. Então, precisa de uma... nesse caso? Não, depois que o cara morreu,
Não, mas quem está errado nesse caso? Desculpa, é o ciclista que estava no lugar errado? Não, eu não estou dizendo que o ciclista está errado. É o ciclista que está no lugar errado. Não, tá bom, O ciclista tem mas, direito pela lei. mas, gente, depois que o ciclista morreu... O Código de Trânsito prevê que a bicicleta é um Tiago, veículo. depois que o ciclista morreu, depois que o ciclista morreu, acabou. Negar a lei. O grande perigo, o problema não é a lei, o problema, sabe qual é? É que o ciclista, na verdade, é mais frágil do que um pedestre. Por isso o ciclista Código de é mais frágil do que o pedestre. Por quê? Peraí. Exatamente por isso que ele o Código é de mais frágil que o pedestre, porque ele está limitado pela bicicleta. Deixa ele só falar aqui. Não, a questão é exatamente essa. Pelo ciclista ser mais frágil que um veículo então automotor... ele não tem que se meter no meio dos carros. Mas, Novaes, ele tem assim esse como direito. o pedestre também não pode. Você está desconsiderando a realidade e a lei. A realidade é, existem pessoas andando de bicicleta, elas precisam ter esse direito respeitado. A lei diz, para que esse direito seja respeitado, o motorista, ao ultrapassar uma bicicleta, deve manter uma distância de 1,5 m e reduzir a velocidade. Mas ninguém sabe disso, Thiago. Vamos falar da realidade. Mas a gente está falando do que a gente quer. A gente está falando do que a gente quer ou a gente está falando do que a gente gostaria que fosse? Não faz nenhum sentido uma pessoa entrar na Avenida Brasil, na Avenida Rebouças de bicicleta, como a gente vê. Ela tem este direito, Novaes. Mas é um direito estúpido de ser exercido. E os pedestres em São Paulo? A distração Os pedestres em São Paulo, eles morrem por quê? Por que os pedestres morrem? Porque eles não têm o direito de atravessar a rua? Não, você está enganado. São coisas diferentes. O pedestre não anda no leito carroçável. O pedestre não anda no leito carroçável. De aceitar a realidade, a bicicleta anda no leito carroçável. Fazer, né? A bicicleta Olha, eu vou fazer o seguinte, nós precisamos seguir o jornal e eu acho que esse é um assunto da maior importância, porque aqui o nosso Twitter está bombando e vocês também não estão conseguindo se conter aí, porque tem muita coisa para dizer. Então, a minha proposta é a seguinte, a gente voltar a esse assunto, a gente pode preparar até algumas matérias para ilustrar melhor o que vocês estão dizendo e a gente volta nesse tema, porque eu acho que é um tema que a cidade agora pegou fogo com esse assunto, porque ninguém anda na cidade, os carros não têm... Tudo isso que vocês estão falando é verdade. Eu acho um debate da maior importância. Enquanto não se resolve, é preciso fazer uma campanha de educação, sim. Sem dúvida. Tiago, muito obrigada. A gente vai retomar esse assunto. Não se sinta assim, sem voz. Existe uma inequidade de tempo dedicado ao que se fala aqui nesse jornal. Como inequidade de tempo? A matéria que foi exibida de Portland ela teve cerca de 2 minutos. Os comentários contrários à matéria estiveram por volta de 6 minutos. Durante a minha fala aqui, se a gente comparar o tempo que eu tive para falar e o tempo que foi dedicado a quem estava falando o contrário do que eu... Imagina, a gente já derrubou várias matérias porque esse debate aqui já... Mas eu agradeço o convite do fundo do coração. Tá bom, e a gente espera você numa próxima ocasião para a gente voltar nesse assunto, porque a gente está dizendo exatamente o contrário aqui. A gente está dizendo que a gente deve retomar esse assunto porque ele é da maior importância e a gente conta com você. Super importante. Obrigada. Obrigado. Uma socióloga e o filho foram mantidos por 3 dias em um ponto de tráfico de drogas de Porto Alegre. Os dois foram resgatados hoje pela polícia. A mulher viciada em crack foi levada para uma clínica de reabilitação. Segundo a polícia, a socióloga de 34 anos foi até esta casa, na zona leste da capital gaúcha, para comprar crack. Ela estava acompanhada pelo filho, um menino de 2 anos. Os dois acabaram mantidos no local por 3 dias. O carro, as joias e até as roupas da mulher foram roubados pelos traficantes. Um rapaz de 23 anos que estava na casa foi preso por tráfico de drogas. A mãe da socióloga, que não quis se identificar, disse que a filha teria sido impedida pelos criminosos de entrar em contato com a família. Ela foi internada numa clínica de reabilitação e o filho entregue para a avó. Olha, a gente está aqui com um problema no estúdio, que a discussão se prolongou, quem está acompanhando o jornal desde o início deve saber disso, e o que eu quero dizer para vocês, telespectadores, que a gente vai retomar esse assunto da questão das bicicletas, do espaço das bicicletas dentro da cidade. A gente não vai aqui ter uma discussão desequilibrada. Essa é uma informação importante para você, que merece todo o nosso respeito e que nos assiste aqui todos os dias. Mulheres sauditas desafiaram a proibição de dirigir e saíram às ruas ao volante nesta sexta-feira. Ao mesmo tempo, lançaram uma campanha pela internet para derrubar a proibição. As mulheres que participaram do movimento gravaram imagens feitas com telefone celular e exibiram os vídeos na internet. Milhares de pessoas acessaram os vídeos transmitidos por redes como o Facebook e o YouTube. O movimento vem ganhando força desde a prisão, no mês passado, da ativista Manal Sharif, que ficou detida por 10 dias por dirigir um carro e colocar o vídeo na internet. Na Arábia Saudita, não existe uma lei que proíba explicitamente as mulheres de dirigir, mas há 2 caminhos utilizados para impor a restrição. Um deles
se baseia na interpretação radical do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, que impede as mulheres de terem contato com homens que não sejam da própria família. Para esses radicais, ao dirigir, elas ficariam expostas a isso. O outro caminho é o da exclusão. A carta de motorista só é concedida aos homens. Para completar o cerco, a imprensa, que é submetida a uma censura rigorosa, não divulga as reivindicações das mulheres. A seguir, diretor do FMI diz que o Brasil exerceu política responsável durante a crise. E mais, uma vitória importante para o Brasil no comércio com os Estados Unidos.